Muito bem, vamos então à solução do primeiro problema da série de exercícios de repetição. O enunciado está aí colocado, nós obtivemos já esse ponto da programação que a gente chegou, foi detalhadamente feito no vídeo de introdução, então vamos partir desse ponto para frente. Faça um programa que exiba todos os números de 1 a 100 usando o while. Também implemente o mesmo programa usando o comando for. Então vamos ver aqui um diagrama de bloco dessa solução. Do lado esquerdo, a solução usando o while, do lado direito, a solução usando o for. Vamos ficar atento primeiramente aqui usando o while. Eu digo uma variável k igual a 1, ela é variável porque ela vai ficar mudando de valor, e é ela que eu vou ficar mostrando. Ela vai de 1 a 100. Então k começa com 1, eu pergunto, é menor ou igual a 100? Começou com 1, eu mostro o valor dele e somo 1. Ele vira 2 e volto para cá. É menor ou igual a 100? 2, sim. Mostro o K, somo 1, vira 3. É menor ou igual a 100? Sim. Eu vou ficar girando aqui, girando, até uma hora que ela deixa de ser menor ou igual a 100. Quando ela virar 101, por exemplo. Bom, essa é a ideia daquilo que eu vou implementar. Observa que eu não posso fazer um if. Seria tão simples eu poder fazer um if, eu faz isso. O problema é que eu não posso substituir isso diretamente por um if, é por conta deste retorno aqui. Não existe na linguagem C uma forma de eu fazer go to, vá para dizer repita. Então, se não tem go to, como é que eu vou fazer daqui voltar para cá? Bom, não tem um go to de uma forma direta, mas tem um comando que vai fazer esse go to, não só um, tem outros. A gente vai começar com o primeiro, que é o while. O while faz isso. Enquanto estiver nessa condição, eu executo e volto para cá. O while faz esse retorno automaticamente. Então vamos ver como é que eu programo isso. Bom, eu programo primeiro a variável que eu vou usar para fazer todo esse controle. A variável k, que vai começar com 1. E aí vem a pergunta. Enquanto começa com abre e fecha parênteses, e aqui dentro você vai escrever a condição. Observa aqui a condição de continuidade. Você tem que colocar aqui uma pergunta que, se a resposta for sim, ele vai fazer alguma coisa. Não confunda, não coloque uma condição de negação. É sempre uma condição de continuidade. Enquanto k for menor ou igual a 100, essa é a condição de continuação. Veja, olha, no diagrama. Enquanto ele for menor ou igual a 100, repita esse processo. Então é o que eu estou escrevendo lá. Enquanto ele for menor ou igual a 100, aqui eu vou fazer algumas coisas. No caso, ele vai mostrar o valor de k e aumentar o valor de k em 1. Então são duas ações aí que ele tem que fazer, dois comandos. Então eu digo, quando é mais de um é um bloco, né? É um bloco. Observe aí que quando eu digitei o abre chave da linha final da linha 10, o deve ser mais já colocou a linha 11 com fecha chave. Isso foi automático. Automático porque eu estou usando o deve ser mais. Se eu estivesse usando outro editor de texto aí para desenvolver um programa na linguagem C, talvez ele não me desse essa vantagem. Vou dar um enter aqui e olha que legal. Além de ter colocado o fecha, porque para todo abre corresponde um fecha, ele já me deslocou o cursor da linha 11 para começar um pouquinho mais para frente. No caso aí 4 espaços, podia ser mais, menos. O deve ser mais está preparado para avançar 4. Então, esse deslocamento aí é muito importante. A linguagem C não exige, você pode fazer tudo lá grudadinho no comecinho da esquerda em todas as linhas, não tem problema nenhum. O computador entende, o ser humano não entende. Então, se você não deslocar, fica muito difícil de você entender o programa. Por isso que todos os softwares já fazem isso até automaticamente, quando possível. E você, aluno que estiver fazendo uma prova, o teu professor vai exigir que você faça esse deslocamento. E na prova lápis não vai ser a mão. Você tem que cuidar de fazer os deslocamentos corretos. Tudo que é dentro de um bloco, você tem que dar uma deslocada. E se aí eu colocar um outro comando que exige bloco, debaixo do bloco vai deslocar mais uma vez. Observa que aqui já tem um deslocamento, porque o main, programa main,
abriu aqui e fechou aqui na 14. Então tudo que tiver entre a 7 e a 14 já obrigatoriamente tem que estar deslocado. Por isso que a linha 8 já começou deslocada. Coloquei um while, o while vai inaugurar um bloco, tudo bem, o que vai então entre o while também tem que ser deslocado. Ok? Bom, o que eu vou fazer no bloco? No bloco eu vou mostrar o valor de K, então eu vou mostrar com printf. O printf exige você colocar o formato, entre aspas, o formato vou colocar um número inteiro, então você tem que informar aqui porcentagem i. E fora aí do formato, você diz a variável que você quer mostrar. No caso aí, o próprio valor de K. Lembra aí toda a linha da linguagem C termina com ponto e vírgula. E o bloco não era só isso. Lembra aqui, olha, o diagrama de bloco. Além de mostrar o valor de K, o que a gente tem que fazer? Incrementar o valor de K em 1. Então eu vou escrever que K igual K mais 1. Pronto. Eu posso escrever dessa forma longa ou dessa forma abreviada, tanto faz. Cuidado para não fazer isso, eu já vi aluno fazendo, aí está tudo errado. K mais. É meio complicado, né? Não, você faz uma forma ou faz outra, tá? K mais, por exemplo, tá bom. Então você está incrementando o K em uma unidade. Veja que depois ele chega aqui. Esse aqui é aquela linha lá que a gente viu que retorna para cá. Não é um goto explícito, mas é como se fosse um goto. Chegou aqui, ele volta para cá e ele fica girando entre a linha 10 e a linha 13 enquanto essa condição estiver valendo. Terminada essa condição, ele vai dar um return 0. Ele executa a primeira instrução depois do bloco. No caso, aí a primeira instrução depois do bloco, que começa na 10 e termina na 13, é a instrução na linha 14, que é o return 0. Return, estou encerrando o programa, 0, código 0, é o que a gente usa aí por padrão para dizer que terminou tudo bem. Bom, programa, essa parte já está escrita, eu posso dar um executar, vou aqui compilar e executar, ele vai compilar e executar, pronto, está em execução. Tá meio esquisito isso daqui, parece que deu errado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na verdade, não deu errado, é que os números estão todos aglomerados aí, né? Eles estão. Seria interessante eu mostrar o número, antes de mostrar o número, mudar de linha. Aí fica mais fácil de ler. Isso é fácil, olha. Vem aqui no formato, e antes de mostrar o número i, eu digo mude de linha, /n, mude de linha. E depois você vai mostrar um número inteiro, tá? Então, muda de linha, mostra o número inteiro. Qual é o número inteiro? Número K. Pronto, isso daqui já deve melhorar significativamente o visual do nosso programa. Olha, assim, né? Ele está indo de 1 a 100, exatamente o que a gente queria. Bom, agora nós vamos para a segunda parte, também implementar o mesmo comando, o mesmo programa usando o comando for. Onde é que eu vou colocar isso? Bom, depois da linha 13. Cuidado para não colocar depois da linha 15, porque se eu colocar depois da linha 15, o programa já acabou. Aí não vai executar nada, porque o return encerra o programa. Vou colocar aqui depois da linha 13, vou até deixar uma linha em branco. A gente pode deixar a linha em branco quantas quiserem. Bom, aqui eu vou tentar então usar o comando for. O comando for é equivalente ao while. Vamos dar uma olhada aqui no diagrama? Olha, o comando for está aqui. Por que ele é equivalente? O comando for tem 3 partes. A variável de controle e valor inicial, até quando ela pode ir, é o limite. E aqui a gente chama de passo ou step. Como é que ela se comporta em cada passagem? Em cada passagem ela vai aumentar uma unidade. Então ela começa de 1, e enquanto ela for menor ou igual a 100, mostra ele, e quando subir ela aumenta para 2, quando subir ela aumenta para 3, quando subir ela aumenta para 4, até, e isso acontece enquanto ela estiver menor ou igual a 100. Observa que é basicamente a mesma coisa que aconteceu aqui com o comando while, só que escrito de forma diferente, porque o K igual a 1 está aqui, K menor ou igual a 100 está aqui, e o K igual a K mais 1, equivale a K mais, está aqui.
Aqui também posso escrever K++, ou K igual a K mais 1. Então veja que parece que é mais simples, mas na verdade o trabalho do computador vai ser o mesmo, né? E essa seta aqui é o tal do GoTo, que a gente não consegue escrever na linguagem C. Então é uma outra forma de eu fazer isso. Bom, vamos ver como é que fica isso lá na programação. Na programação eu vou colocar o for, então as três características, as três partes do for. Primeira parte, variável de controle, é K. Variável de controle com o seu valor inicial, ponto e vírgula. Segunda parte, a variável de controle pode ir até onde? A condição de continuidade. Eu vou colocar K menor ou igual a 100, ponto e vírgula. Terceira e última parte, como o K se comporta. Ele aumenta de 1 em 1 em cada passagem. Vamos inaugurar aqui um bloco. O bloco vai ter um comando só. Mostrar o valor de K. Eu vou até dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para mostrar o próprio valor de K. E só depois então que eu vou dar um return 0. Então vamos ver, olha, tudo que tem no while tem no for. É quase igual. Eu tenho aqui uma forma, fica mais fácil de ver, né? Tá aqui, tá aqui. K menor ou igual a 100, K menor ou igual a 100. K mais mais, K mais mais. Então, nada é automático, né? Tudo você tem que programar. Então, são só formas diferentes de você fazer a mesma coisa. Geralmente, tudo que você faz com o for, você faz com o while. Quando você usa um, quando você usa outro. Bom, um pouquinho mais para frente, a gente preferencialmente usa o while ou preferencialmente usa o for. Dá para a gente brincar com os dois. Mas esse programa aqui foi só para mostrar que você pode usar tanto um como o outro, porque os próximos exercícios vão ser resolvidos aqui nessas videoaulas usando uma das duas formas. Eu não vou resolver usando as duas. Então você sabe que talvez você pensa numa solução usando for e a minha solução vai ser com while ou vice-versa, tá? Mas geralmente é possível resolver das duas formas aí sem grandes problemas. Vamos executar aqui, olha, compilar e executar. Então tá aqui, ó, de 1 a 100, você tá vendo, né? Tem que aparecer isso duas vezes. Ó, chegou no 100, começou tudo de novo, de 1 a 100, então ele executou duas vezes isso daí. Por quê? Executou duas vezes. Uma vez executou usando while, uma vez executou usando for. Eu vou até aqui dar uma incrementadinha. Printf, eu vou mandar assim, ó, porcentagem n, duas vezes. Vou mandar por lá duas linhas? Não. Porcentagem n é duas linhas, vai ficar legal. Eu pulo duas linhas e mando essa mensagem aqui, executando com o while, ponto e vírgula. E aqui, depois eu pulo as linhas de novo, executando com o for. Que isso? Precisa fazer isso no programa? Não, não precisa não, tá? Isso daqui é um preciosismo. Geralmente o programador é um cara caprichoso, né? Ele gosta de ver uma execução bonita, limpa. E isso daí serve até de comentário no próprio programa. Fica mais claro entender o que a gente fez. Vamos executar, compilar e executar. Vamos ver, espero que dê nenhum erro. Não. Ok, então ele fez aqui, olha, você pode ver. Executando com o for e começou lá com executando com o while, tá? Então tá bom, esse programa está feito. Se você fizer dessa forma ele vai funcionar. Espero que você consiga o mesmo resultado. Por aqui encerramos então a solução do exercício 1.